Abra sua Bíblia no capítulo 11 de Hebreus. Nós temos estudado versículo por versículo. Se você não tem acompanhado, você pode, no YouTube, ter todos os estudos lá. Nesse capítulo 11, existem alguns versículos que são versículos que parecem fechar certos pedaços. Isto é, começa uma parte e aí vem o fechamento. Depois tem mais uma parte falando de outros heróis e outros homens e mulheres de fé, e aí tem um fechamento. E aí eu queria que você prestasse bem atenção neles. Primeiro está, claro, no versículo 1, onde há uma definição da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu não vejo, mas sei que Deus está operando. Eu não sei, mas eu espero. Eu não estou vendo, mas eu creio. Em outras palavras, eu sei que Ele está vivo, eu sei que Ele veio, e eu sei que Ele está vivo, e mais do que isso, que Ele está aqui conosco, Ele está aí com você. Ele está buscando os verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Então, nesse nosso encontro aqui, nós podemos fazer desse momento um lugar em que Ele nos encontre, porque queremos de fato reconhecer sua grandeza, seu poder, seu amor, e queremos dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É um ato, é um desejo de desenvolver aquilo que o Senhor já nos tem dado, e isso é fé. Aí, no versículo de número 6, tem outro versículo que também fecha esse espaço do capítulo 2 até o versículo 6. Do capítulo 2 até o versículo 6, ele falou de Abel, que ofereceu o melhor. Ele ofereceu o melhor para Deus. Ele fala de Enoque, que andava com Deus, criou seus filhos, criou família, tinha as lutas normais para plantar, colher e cuidar e criar cuidar da sua família, mas ao mesmo tempo, ao cuidando da família, ele está andando com Deus. Isso é fantástico, porque ele não é um ermitão, um isolado, que aí ele fica o tempo todo, eu agora estou contemplativo. Não, ele é alguém da vida, ele trabalha, ele tem filhos para criar, ele tem filhos para educar, ele tem filhos para fabricar, ele tem a esposa para cuidar, ele tem família. Mas ele andava com Deus. Deus estava com ele em todas as circunstâncias, e ele queria Deus e cria no Senhor. E Deus gostava tanto dele querer que uma hora Deus o tomou. E depois tem também, ao falar de Abel e de Enoque, aí você tem o fecho. Tem esse fecho aqui no versículo 6, que diz lá, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Esse versículo é fantástico, porque ele está falando, o Abel o buscou de todo o coração, oferecendo ao Senhor o seu melhor, e Enoque buscava o Senhor em cada circunstância, em cada sentido, em cada momento. Andava com Deus. Onde Enoque estava, Enoque tinha noção da presença de Deus. Não era, você sabe, Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem espírito e verdade. Então não é que Deus estava materializado do lado de Enoque, não era isso. É que Enoque tinha plena ciência de que o Deus criador e sustentador de todas as coisas estava com ele. E andava com ele. E Enoque queria andar com Deus. Isso é fantástico. E aí, isso é manifestação de fé. Né? Isso é manifestação de fé. E aí o autor vai dizer, sem fé, nada. É impossível você agradar a Deus. E o desejo da palavra de Deus para você e para mim é que nós o agrademos, Aliás, é o que diz o Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deixa Deus gostar de você, deixa Deus aprovar você, deixa Deus. Esse é o processo. E eu quero fazer aquilo que Deus tem para mim, e eu estou feliz com meu Deus. Eu amo meu Deus, eu quero andar com meu Deus, né? Eu quero ser agradável a Ele e eu quero que Ele se sinta bem. E com Enoque, Deus agradou tanto de andar com Enoque que uma hora falou assim, Enoque, vem para cá. Né? Enoque não prova da morte, ele é trasladado. Né?
ele, vou usar um termo assim meio ufo, ele é abduzido, né? Deus pegou, não provou da morte. Deus queria estar com ele mais e levou para si. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. No versículo 7, ele fala então de Noé, fala dos patriarcas, isto é, fala de Abraão, fala de Isaac, Jacó, fala de Sara. E aí, no versículo 13, tem de novo um outro fechamento desse pedaço. E diz assim: todos estes, isto é, todos que já mencionou atrás, Abraão, Sara, todos estes morreram na fé. Morreram crendo, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade lembrasse daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Eles morreram na fé e não obtiveram a promessa. Quando o autor está mencionando isso, ele está dizendo assim, olha, nós agora já vimos e já obtivemos a promessa. Tem gente que pensa que a promessa para Abraão, então, era a terra prometida. Ok, 400 anos depois o povo está na terra prometida. É Moisés que liberta o povo e entra com o povo lá. Mas mais do que isso, é a vinda preciosa do Salvador, do Senhor Jesus, daquele que de fato redimiria. Nós hoje já temos o Senhor, nós hoje já temos a verdade, nós hoje temos o precioso, o Senhor Jesus e Salvador. Que coisa maravilhosa, de tal maneira que nós, mais na frente nós vamos ter o outro versículo, que vai falar sobre isso, que eles, sem nós, não são aperfeiçoados. Olha como é que ele está trabalhando, como é que o autor dos Hebreus vai afunilando e mais ainda vai dizendo, olha como é bom a gente pertencer a Jesus, olha como é bom a gente crer em Jesus, olha como a gente entender o quanto ele é superior, o quanto ele é bom, o quanto ele é meu amigo, que anda comigo, está conosco o tempo todo para a glória do seu santo nome. Que coisa preciosa é quando a gente está nessa expectativa. Olha só o versículo 17, aí de Hebreus 11. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Por quê? Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Essa cena, esse momento em que a promessa de Isaque, o filho dele com Sara, parece que tomou proporções gigantescas no coração de Abraão. E parece que Abraão estava muito agarrado, parece-me, que Abraão estava muito agarrado à promessa. Isto é, Deus prometeu daria um filho, o filho é Isaque, e ele ficou tão agarrado à bênção que parece que de algum momento ele estava se esquecendo do abençoador. E aí Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, dá-me teu filho, teu único filho. Na época ele já tinha o Ismael, fruto daquela arrumação e encrenca de Agar e com Sara. E ele tinha Isaque. Mas Deus vai ser específico.
Abraão, pega teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai e leva até lá no monte tal, onde você vai oferecê-lo a mim. Sacrifício. Não era pegar como a gente faz nos cultos, que a gente pega os bebezinhos, ó Senhor, nós queremos agradecer e consagrar, oferecer ao Senhor essa criança. Não era assim. Era um ato de sacrifício físico. E diz o texto que Abraão pega o filho, pega lá as madeiras e vai levando, e o menino pergunta, pai, está aqui a lenha, pai, está aqui o azeite, está aqui o fogo, mas pai, cadê o cordeiro? E o Abraão, Deus vai providenciar para si, Deus vai preparar, Deus já te preparou, e vai subindo. Chega lá em cima do morro, Abraão pega o Isaque. Você é o cordeiro, meu filho. Deus pediu você. Deus pediu você. E aí amarra o filho como cordeiro mudo, e aí é um tipo de Jesus, colocado ali naquele altar, ele pega a arma. Aqui em Hebreus, aqui no texto que acabou de lermos, a fé de Abraão é fantástica, porque Abraão, ele diz o texto, Abraão ia oferecer, Deus colocou aquilo à prova, e Abraão ia oferecer. Abraão ia oferecer o seu unigênito, ele ia entregar, ele ia sacrificar o seu filho. Ele não tinha dúvida, ou melhor, ele tinha plena certeza de fé que o Deus que fez a promessa, ele tinha poder até para ressuscitar o filho, porque foi ele que prometeu. Foi ele que prometeu. Não foi Abraão, nem Abraão que pediu. Senhor, me dá aí, me dá. Não foi. Aí, na hora do sacrifício, Deus manda que seu anjo para. E aí, num galhado lá qualquer, tinha um cordeiro. E aí, Deus diz para Abraão, agora eu sei que você me ama. Porque não me negaste o teu único filho. Não me negaste a bênção que eu dei. Eu dei. O Senhor prometeu. E o Senhor cumpriu. E na fé de Abraão, a fé dele era tão fantástica que ele cria que Deus poderia ressuscitar o seu próprio filho. Então ele não tinha a menor dúvida ali. Ele iria sacrificar. Ele não levantou a faca e ficou, Senhor, levantei a faca, hein? Eu vou abaixar, hein? Se o Senhor não fizer nada, eu vou, hein? Aí, vou lá, vou contar até 10. Ele não ficou titubeando, enrolando, não. Ele pegou, botou e ia sacrificar o filho. Quando ele ia sacrificar, opa, para aí, para tudo. Para tudo. Isso é fé. É crer na promessa, apesar das circunstâncias. É crer naquilo que ele falou, apesar das adversidades. É crer na sua palavra, apesar das turbulências. É crer e manifestar e dar passos de fé e poder dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. É crer e dizer, eu sei aquele que é poderoso para guardar o meu depósito, como disse Paulo. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo. Como nós às vezes titubeamos, não é? Como esses homens e irmãos do passado foram aprendendo com Deus de tal maneira que foi criando uma costa larga, uma crosta, e essa eu diria é fé. Eu sei que mesmo que o Senhor o leve, Deus o traz de volta. Deus tem poder. Se ele teve poder para fazer que Sara, que já tinha passado da fase, e eu também, para ter filho, e o Senhor trouxe aqui, agora o Senhor ressuscitar, isso é dizer, eu sei, eu creio.
Como está a sua fé? Porque já vimos que sem fé é impossível agradar a Deus. Depois nós temos esses irmãos todos do passado aqui dizendo como é que eles foram aprendendo e colocando a sua fé em ação. No versículo 20 diz lá, pela fé igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Você lembra daquela história? Claro que lembra. Né? Todos foram para o Egito, José foi na frente, aquele negócio do sonho, caiu lá, foi parar lá na cadeia, por causa da mulher do Potifar. Aí lá de lá teve o sonho do padeiro e pro sei lá o que era, outro copeiro. E aí um morre, o outro volta pro palácio. Passa-se tempo, o cara lembrou, aquele cara. Porque o faraó teve um sonho, aquele sonho que ninguém conseguia explicar. E aí, não, eu conheço um cara, o cara fez isso. Aí o José vem, aí o José, você já torna-se o maioral lá do Egito, acima dele só o faraó. José compra tudo e engrandece ao faraó de uma maneira fantástica, porque teve aquilo que se cumpriu, 7 anos de vacas gordas, de fartura, para depois 7 anos de fome. Na época da fome, o pai dele desce, aquela história toda. E aí, ali eles tratam bem, tem a terra, não sei o que lá. Naquele primeiro momento, eles estão, todos os filhos de Jacó e todas a família estavam muito bem, arrumadinho, guardado num determinado canto do Egito. No entanto, José morre e José diz, olha, aqui não é o lugar que Deus prometeu para nós. Então, com certeza, Deus vai levantar. Vai levantar. E nós vamos para lá, onde Ele prometeu. E quando formos para lá, eu quero que vocês me levem. Olha que coisa fantástica é você ter uma fé que ultrapassa a morte física. Não é? Eu não quero ficar aqui, porque eu sei que Ele vem tirar a gente daqui. E aí passam-se 4 séculos, 400 anos, anos para dar com pau. E aí o povo já não é mais tratado bem, e o povo agora está em decadência, porque o povo está oprimido, o povo está escravizado, e aí já não é mais esqueceram o que José fez pelo faraó do Egito. Agora o faraó estava oprimindo. Mas José sabia, né? Pela fé. Não, voltará. Ele vai tirar a gente daqui. Hoje, nós podemos afirmar que breve Cristo vem. Esse é um ato futuro. Ele diz que voltará. Ele diz que voltará. Ele não voltaria, ele voltará. E eu não sei quando. E ele não disse que revelaria isso para a gente ficar fazendo previsões. Mas ele disse que a gente ia crer. E pela fé nós veremos lá. Isso é fé. Não deixa ninguém roubar isso de você, à semelhança de José. Esses heróis aqui que está sendo narrado por Hebreus, pelo autor aos Hebreus, ele está exatamente dizendo isso para dizer, segue nessa pisada, segue aqui, acompanha. Não deixa ninguém roubar de você. Que pela fé nós veremos o Rei. E quando ele vier e eu o ver, já não haverá mais fé, porque eu já estou vendo. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Quando essas coisas chegam, eu não preciso mais de fé, eu estou vendo.
Então fica firme, porque ele vive, ele reina, ele está em nós. E pela fé a gente vai tomando posse disso. É disso que a palavra está dizendo. O próximo personagem aqui de Hebreus é Moisés. E diz lá, ó, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Pela fé, porque viram que a criança era formosa, e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Interessante, quando você tem fé, você não é movido pelas circunstâncias, você ultrapassa as possibilidades. Medos vêm. Olha agora o que vai acontecer com você, porque uma hora a igreja vai ser perseguida. E daí? Ah, porque tem lugares que tem cristãos sofrendo, é verdade. E eu não tenho a menor pretensão de esconder isso de cada um de nós. Irmãos, os tempos são difíceis e cada vez que vem haverá sim, haverá lutas, porque não querem a luz, não querem o evangelho. Mas a nossa fé fica firme, fica impactada, fica colocada, fica uma muralha. Nós sabemos, ele vem, ele voltará. Como é que eu sei? Eu já sei porque os meus irmãos do passado assim viveram. Eu já sei porque o Cristo amado já veio. E quando eu tenho fé, eu não sou movido pelo medo das trevas. Eu sou movido pelo temor ao meu Senhor. Não é? Eu creio. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Nada nesse mundo se compara com aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Se o Egito é um tipo, é uma figura desse mundo, das coisas desse mundo, se Faraó é um tipo, uma figura do diabo, né, do príncipe deste mundo, nada que esse mundo possa me oferecer tira a certeza ou a alegria daquilo que Deus tem preparado. Aí diz Moisés recusou ser chamado filho da filha, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. O que tem aqui neste mundo são desejos transitórios do pecado. O autor dos Hebreus vai dizer que Moisés deu uma contemplada no Messias, no Cristo. Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Agora há pouco a gente leu que pela fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. E diz que aqui Moisés exatamente é usado como esse exemplo maravilhoso. Eu era o filho da filha do faraó, eu podia ficar aqui no Egito, educado lá, e eu estava ali, estava na nata, riquezas maravilhosas, mas nada se compara. É disso que ele está falando. As riquezas desse mundo não se comparam com aquele que preparou todas as coisas para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas é um exemplo disso, aqui. Tem coisas melhores. Não troque, meu querido, os prazeres momentâneos, os transitórios, né? A palavra que está aqui, do pecado, aquilo que passa. Não troque as coisas desse mundo pelas coisas de Deus. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não negocie isso. Não negocie a sua intimidade. Não negocie.
Não se negocie a sua vida com os prazeres transitórios aqui do pecado. Não deixa ser enganado, porque o pecado engana e depois destrói. Moisés é exemplo vivo de gente que preferiu, não, prefiro sofrer. Mas eu quero ficar com o povo, com o meu povo, com o povo de Deus. O povo firmado na sua palavra. No versículo 27 aqui diz mais: pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Quem busca Deus tem que crer que aquele que é invisível, ele é real. Ele é real. E aquele que é invisível, mas é real, é mais poderoso do que todas as ciladas e salamelecadas dos príncipes da potestade do ar. Não é à toa que Paulo vai dizer que você deve estar vestindo da couraça da justiça, né? Do escudo da fé, que você pode apagar os dardos inflamados do maligno, e você veste toda a armadura de Deus para resistir firme. É com a armadura de Deus, não a minha, não, a dele. Ele que coloca e ele dá a você e a mim a capacidade de vencer. Como é que se vence os dardos inflamados? Escudo, é a fé, é fé, é fé. E aí Moisés é exemplo disso. Eu não preciso ficar com medo. Porque quando eu fico com medo, eu dou as costas e fujo. Interessante que na armadura de Deus não tem proteção para as costas. Não tem. Não. A proteção é couraça da justiça, capacete, escudo, tudo para enfrentar. Vamos enfrentar. Tem batalha. Não está dizendo que não tem batalha. Não está dizendo que não haverá lutas. Não está dizendo que não haverá tentações. Não está dizendo que não haverá obstáculos, lutas, angústias. Não está dizendo. Aliás, ele fala o contrário. Todo aquele que quer viver em fé, piedosamente, sofrerá perseguições. Mas eu não sou daqueles que se acovardam. Você não é daqueles que se acovardam. Paulo disse a Timóteo: Deus não nos tem dado espírito de covardia. É no espírito de covardia, isto é, na ausência da fé, na ausência do crer que o Espírito de Deus está em nós, nesse medo, aí você foge. Não, Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu o Espírito Santo, espírito de poder, de amor e de moderação. Não há razão para a gente viver atemorizado. Interessante, né? Que coisa fantástica, porque aqui a fé faz com que Moisés e os homens e as mulheres de Deus daquela época marchassem sem medo, vivessem sem medo. Então, a fé tira o medo. Por quê? Ora, porque você crê que o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que é galardoador daqueles que o buscam, ele é mais poderoso do que tudo que há, tudo que existe. Olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, e aí eu não preciso ter medo. Deus vai comigo no escurinho, Deus vai comigo no escurão, Deus vai comigo na batalha, Deus vai comigo no vale da sombra e da morte. Se eu subir, ele sobe. Se eu estiver nos montes, ele está. Se eu descer no abismo, ele também está. Que coisa preciosa quando você crê que o Deus Todo-Poderoso, que prometeu que estaria contigo, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, está conosco e ele tem mais poder que tudo. Isso é para arrancar de você as fobias, os medos, as incertezas. Não, eu sei que ele está comigo, ele está contigo, varão, está contigo, minha irmã, não é? E você manifesta, desenvolve essa fé, e aí, sem medo do que poderia me fazer o homem, sem medo do que me poderia fazer o mais importante de todo o mundo da época. Deus é mais, né? Deus é mais. Um outro que tira medo
É o que diz João na sua carta, dizendo: o perfeito amor lança fora todo medo. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Né? Ora, as bolas, veja, as coisas se juntam, porque Deus é amor, né? Deus é amor. E quando eu creio no Deus que é amor. Então eu junto fé e amor, e ao mesmo tempo eu estou falando do Deus Todo-Poderoso. Eu busco e Ele é galardoador. E Ele derrama sobre mim o seu amor. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E a gente caminha na presença sem medo. Não sem problemas. Não sem lutas. Não sem dificuldades. Mas sem medo. Ah, pastor, o senhor não tem medo? Que bom seria quando nós não tivermos mais medo. Mas a Bíblia diz que é o perfeito amor que lança fora todo medo. Então nós estamos aqui para crescer. Nós estamos aqui para desenvolver o amor, a fé. Desenvolver nossa intimidade com o Senhor. Quanto mais desenvolvemos, menos medo, mais amor e mais fé. Bom, se Paulo disse que ele não tinha chegado à perfeição, quem somos nós? Mas um dia, quando nós o vermos como ele é, como diz a palavra, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ah, que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. Pois bem, pela fé, versículo 28, capítulo 11, celebrou a Páscoa. Quem celebrou? Moisés. E o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de tudo. Duas coisas. O momento da Páscoa. O que é o momento daquele momento da Páscoa? A celebração, porque o anjo da morte, o anjo iria passar. O anjo ia passar pelo Egito. Quem cresce naquela noite, pegaria o cordeiro, mataria o cordeiro, faria um assado do cordeiro, passariam a noite inteira acordados, vestidos, preparados para sair, comendo o cordeiro, se alimentando do cordeiro, e pegaria o sangue do cordeiro e passaria nos umbrais das portas, passaria nas portas, pela fé, vai cumprir, ele vem. E quem tiver o sangue do cordeiro na sua casa, na sua porta, na sua vida, uma marca de fé, o anjo vai ver a marca, o sangue, e vai passar para a próxima casa. Se lá tiver a marca do sangue do cordeiro, ele passa para a próxima casa. Isso não foi um ato porque aconteceu. Hoje, quando nós celebramos a Páscoa, é um memorial. Quando nós celebramos a Santa Ceia, quando participamos da Santa Ceia, é em memória de mim. Ele já fez, nós já cremos, nós colocamos o seu sangue na nossa vida, ele nos purificou de toda injustiça, de todo pecado. Ele, o Senhor, é uma lembrança, é trazer a memória. Mas para Moisés era um ato de fé. Por outro lado, quando nós celebramos a Santa Ceia, que é em memória, tem uma parte fundamental da ceia, que é um ato de fé. Por quê? Ora, as bolas.
Porque no texto das Sagradas Escrituras diz que a gente deve fazer isso até que ele volte. E quando a gente faz e participa da ceia e celebra na nossa igreja, na comunhão com os nossos irmãos, quando a gente reafirma o seu amor e o seu poder, nós estamos também manifestando fé, dizendo, ele voltará. A trombeta vai tocar. E os que estiverem mortos serão ressuscitados, os que estiverem vivos serão transformados, e subiremos juntos, e estaremos para sempre com ele em glória. Quem crê nisso? Se você crê, somos da família da fé. E precisamos, como diz o autor, e ele está o tempo todo reafirmando isso, permaneça, porque vale a pena. Moisés, pela fé, viu o anjo passar. Se preparou na Páscoa. Quando eles estão também diante do Mar Vermelho, o mar ali, as montanhas do lado e o exército atrás, e o povo desesperado, como sempre, o povo chega para Moisés, e aí, Moisés? E aí Deus chega para Deus, e aí, Deus? E Deus diz para Moisés, por que é que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Marche para onde? Eu acho que se o povo marchasse para o lado da montanha, ia abrir um túnel. E eles passariam. Mas a terra prometida não era para o lado da montanha, a terra prometida era em frente, no mar. Então, mar. E o mar se abre e o povo passa. Pela fé passaram. Quando lá na frente Josué vai ter que estar diante do rio, que estava cheio para caramba, do Rio Jordão, que estava cheio, transbordante, e ele quer passar à frente, entrar na terra que era prometida, as águas estavam cheias, e ele disse, amanhã o Senhor fará maravilha, então vamos marchando para onde? Direção ao rio. E o pessoal foi marchando, você sabe que só quando pisaram a planta dos pés na água, quando os sacerdotes molharam as suas sandálias, o rio secou. Isso é andar por fé, isso é andar por fé, andar por fé. No versículo 30, parece que agora o autor aos Hebreus, ele pega assim um ritmo, ritmo assim, ele está correndo. Então ele diz lá, ó, pela fé passaram pelo mar, não, quando os egípcios entraram foram todos estragados. Aí no versículo 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. O que mais direi? Certamente me fará tempo necessário para me referir a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ele pega ritmo, tudo para dizer, tudo que sobra, tudo que tem no Antigo Testamento é fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, e eu tenho que aprender com a fé que eles tiveram, para que eu tenha mais fé, e que eu desenvolva, e eu creia, e diz o texto, o dos quais, por meio da fé, sempre fé, e se você não crer e não desenvolver a sua fé, se você não aumentar a sua fé, se você continuar cedendo ao medo, se você continuar cedendo aos imprevistos, se você continuar fugindo, se você continuar se escondendo, vamos buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Mas tem gente que tem medo de se encontrar com Deus. Você sabia disso, né? Tem muita gente que é filho de crente, que ouviu o evangelho desde pequenininho, que sabe que a palavra é Jesus, e sabe que há um Deus, mas tem medo de se encontrar com Deus e foge. E aí foge para cá, foge para lá, se camoteia, esconde. Mas eu diria, não tenha medo, porque só nele há vida. Então volte para Deus, volte ter um encontro, fecha na tua casa lá agora, quando terminar a nossa reunião aqui, se prostra. Se você tem alguma dificuldade com Deus, e se você está longe de Deus, ou pela fé, só pela fé, abra seu coração e deixa Deus agir, deixa Deus fazer, deixa Deus cumprir. Pela fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões,
extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra só pela fé. Sem fé é impossível. Puseram em fuga exército de estrangeiro. Pastor, então nós somos uma vida vitoriosa. É verdade, mas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Às vezes a fé faz com que a gente possa dar a nossa vida. Tem um velhinho chamado Policarpio, que ele ali era discípulo de João, o apóstolo. Então, logo no início da igreja, e quando começou a perseguição, terrível perseguição contra os cristãos, chegaram para o velhinho, mas gente, vocês vão queimar o velhinho, vocês vão judiar de um ancião, de um velho, desse senhor que é só, todo mundo sabe que ele só faz coisas boas, ele é bondade específica. E o cara, olha, ou você nega Jesus ou você vai ser queimado. E aí ele responde mais ou menos assim, né? Eu tenho servido a Deus durante minha vida e ele só tem me feito bem. Por que agora eu ia ficar com medo do fogo? Desse fogo, quando ele tem reservado para mim, e de fato, ele provou e deu a sua vida e morreu queimado. Alguns foram torturados. Pastor, eu quero ter uma vida vitoriosa. A vitória não está no fato de você passar por momentos de tortura e de angústia. Pedro estava andando com Jesus, depois, quando Jesus ressuscitou, você lembra? Pedro negou 3 vezes, aquela história toda, e aí ele encontra com Jesus, no finalzinho do Evangelho de João tem isso registrado. E aí Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí, apacenta as minhas ovelhas. Aí pergunta de novo, 3 vezes Jesus pergunta, tu me amas? E ele responde, sim, Senhor. Na terceira, ele falou assim, 3 vezes, de novo, sempre 3. Pedro tem problema com o número 3. E aí Jesus diz para ele assim, olha, quando era novo, você se vestia e ia para onde você queria. Quando fores velho, outros te cingirão e te levarão para onde você não quer ir. E aí em João disse isso com respeito ao tipo de morte que Pedro iria glorificar Jesus. E aí diz a tradição que Pedro vai ser crucificado. E alguns dizem que foi crucificado de cabeça para baixo. Não está na Bíblia, mas a tradição fala disso. Mas com certeza morreu, estendendo as mãos, sendo levado para onde não queria. Aí, ele viu que estava seguindo ele, o João, o discípulo amado. E aí ele, curioso, quer dizer, eu vou morrer assim, velho e crucificado, é isso. E ele? Aí Jesus dá aquela resposta dura. Jesus diz assim, o que você tem com isso, cara? O que você tem com isso, cara? O que te importa? Por que você fica se medindo com os outros? Né? Eu aqui estou acrescentando, né? Por que você fica se medindo com os outros? Se eu quero que ele fique para a ressurreição, o que te importa? Jesus não disse que ele não morreria e que ele ficaria para a ressurreição, para a semente. Não, Jesus não disse isso. Mas Jesus disse para Pedro que Pedro não devia se importar com o que vai ou o que aconteceria com os outros. Mas você devia se preocupar contigo, para saber se você tem de fato fé, se você ama o Senhor, ou se você está vendido ao medo, ou se você está vendido aos cuidados desse mundo, está cheio de espinhos na sua vida, de tal maneira que você não consegue romper, e você não consegue servir, e você não consegue crescer, e você não é isso aqui, como diz aqui. Olha, outros, versículo 36, por sua vez passaram pela prova de zombaria, escárnios e chicote, açoite, surras, crente. Gente que levou no lombo, sim, até de algemas e prisões.
Pela fé. Por causa da fé. E ficaram firmes na promessa. Oh, Deus me abandonou. Não, não. Aí você pode lembrar de Paulo, com Silas, levaram uma surra danada, tá lá na prisão, manietados, por volta da meia-noite, eles cantavam, louvavam a Deus, porque foram achados dignos de sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que isso não está na moda. O que está na moda é pare de sofrer. Mas naquela época, meus amados, os crentes de verdade diziam, Senhor, foi nos dada a honra de sofrer. Foi nos dada a honra, por causa de Jesus, de viver de modo digno dele, parecendo com ele. Então alguns assim foram escárnios, açoites e até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Eu não gosto desse versículo, gente. A gente gosta mais. Abraão, rico. Isaac, Jacó, maravilha, rico. José, governador do Egito. Davi, Salomão. Salomão. A gente gosta mais disso. E aí a gente associa a fé apenas a isso. Aí tem essa parte aqui de gente que foi apedrejada, provando, cerrados pelo meio, foram fazer mágica e falhou. Andaram peregrinos, não tinha onde viver, nem o que viver. Vestidos de peles de ovelhas e de cabras, uma moda maravilhosa. Necessitados, afligidos, maltratados. E aí, o versículo 38 diz: homens dos quais o mundo, o Egito, o Brasil, o mundo não era digno. O mundo não. Eles eram dignos do céu. E porque creram e amaram, pela fé conquistaram e denunciaram a balbúrdia desse mundo, mas também manifestaram a gloriosa promessa, a gloriosa fé. Versículo 39 encerra dizendo: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram a concretização da promessa. Em outras palavras, não viram a Jesus. Não viram a Jesus. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Não é à toa que quando o autor, no capítulo 10, versículo 29, diz assim, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Coisa superior. Todos esses do Antigo Testamento, todos esses que pela fé viveram, morreram, praticaram, cumpriram, todos esses que andaram com Deus e ofertaram e viveram, todos esses esperavam, porque Deus proveu para você e para mim, diz o texto aqui, Deus proveu coisa superior a nosso respeito, superior
Porque agora a gente sabe que o Deus dos deuses, do Rei dos reis, veio nos buscar. A sua promessa foi cumprida. Ele pisou a cabeça da serpente. A serpente mordeu o calcanhar do homem, mas o Filho do homem pisou a cabeça. Ele veio, ele vive, ele voltará. Todos aqueles que manifestaram fé não viram a concretização. Mas sabe o que significa? Há um texto que me pesa muito dizendo: a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós temos Jesus. Nós temos o Santo Espírito. Maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Hoje nós temos a palavra de Deus, a Bíblia do Antigo e do Novo Testamento. Nós temos milênios de histórias, de fatos que foram, primeiro, produzidos na fé, na promessa. Depois executados no tempo. Então você tem a profecia e você tem o cumprimento da profecia. Para quê? Para você sedimentar e fortalecer a sua fé. Para quê? Para você e eu vivermos de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Então joga fora o medo, querido. Joga fora. Não troque as coisas de Deus, a promessa de Deus, a presença de Deus, pelos prazeres momentâneos e temporários deste mundo. Que Deus firme a sua fé. E que você possa fazer parte desse grupo, homens dos quais o mundo não era digno. Gente que amou e que ama Jesus, e gente que coloca a fé agora em ação, porque Ele fez muito mais por você e por mim. Então ele vai ser mais, você vai ser mais cobrado. Então se joga nos braços do Senhor. Se joga. Creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Busque-o. Oremos. Pai, muito obrigado por este momento na Tua verdade, na Tua palavra. Oh Deus, quando nós olhamos para esses irmãos do passado, que por causa da fé, por causa da promessa, estavam prontos para fazer o que fosse necessário para que Teu nome fosse glorificado. Pai, quando nós vemos esses irmãos que cresceram na fé, andaram na fé, viveram na fé, nós nos envergonhamos e pedimos misericórdia. Pedimos, Senhor, o toque, a visitação da Tua bondade, da Tua graça, do Teu perdão. Fala, Deus, conosco, sustenta e levanta, Senhor, uma geração. Levanta, Senhor, agora, desses que nos ouvem. Levanta gente que não tenha outro desejo a não ser glorificar Teu santo nome. Assim nós pedimos, por Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Ore por nós, ore pela missão Projeto Zero. Ore pelos desafios que temos pela frente, pela reconstrução aqui em São Francisco do Sul, onde é a base missionária, e nós estamos restaurando aqui. Precisamos das suas orações, do seu apoio. Louvar a Deus por aqueles que têm ofertado e contribuído. Então ore, agradeça a Deus por
por aqueles que já têm sentido o desejo de apoiar o trabalho. Ore também pelos nossos missionários em Foz do Iguaçu, em Joinville e aqui em São Francisco. E no ano que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos iniciar o nosso Instituto Missionário Projeto Zero. Estamos pedindo que Deus levante 10, pelo menos 10 missionários, chamados, gente que tem chamado para ser preparado, treinado, se ambientar aqui na região e serem fortalecidos na fé e na palavra, para poder espalhar esse evangelho aqui nessa região toda e para tantos outros lugares aonde o Senhor ainda não tem chegado. Então ore e participe, que Deus levante obreiros e trabalhadores, assim nós pedimos, tá bem? Ore por nós. Para encerrar, nós temos aqui uma garotinha que chegou aqui de Solaio e ela sempre canta o mesmo corinho. O título do corinho você já sabe, Surpresa. Né? Você vai cantar o que hoje, filha? Surpresa! Não estou falando, ela só canta o mesmo corinho. Deus abençoe, que Deus fale ao seu coração através dessa música. O que você vai cantar, meu amor? O gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi, que era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino sim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Caiu! Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. O gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou pra afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi, que era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim, mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Caiu! Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, É bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim, ó. Uhul! Que tamanhozão? Grandão. Fica debaixo das mãos poderosas do Deus grandão. Deus te abençoe, boa semana. Para você que mora aqui em São Francisco do Sul, amanhã temos culto aqui na rua, na estrada Duque de Caxias, 8534, Iperoba, aqui em São Francisco do Sul. Vem participar conosco, tá bom? Ou então domingo, às 19h30. Um beijo no coração. Até. Tem 10 pessoas e só tem